Vamos lá. Então, amém. Então, hoje, paz do Senhor para todos, né? Que bom podermos estarmos aqui reunidos hoje na nossa penúltima aula. Vitória, né? Vitória mesmo, olha. É uma vitória, grande vitória. Nossa penúltima aula do curso dos primeiros passos. Isso é maravilhoso, né? Muito, 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 muito maravilhoso mesmo poder estarmos nessa aula. E juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Oh, que bênção, né? Que bênção maravilhosa. Que bênção. E o próximo curso será o curso de santidade, né? Iremos aprender muito sobre santidade. Então, a nossa aula de hoje é sobre dízimos, né? Dízimos e ofertas. Capítulo 9 aqui da nossa aula. Dízimos e ofertas, tá? Dízimos e ofertas. Muito bom aqui nós termos nessa aula, até para também tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas. Muitas das vezes as pessoas têm dúvidas e querem tirar as dúvidas, principalmente a respeito desse assunto. Então a gente está aqui para isso. Então quero dizer para vocês que a intenção desse estudo aqui é tirar dúvidas. Ele é um curso bem simples, aliás, é uma aula bem simples, mas assim bem objetivo. Então vamos. Eu gostaria de começar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quem aqui sabe o que é dízimos? Dízimo. Quem aqui sabe o que é dízimo? Vamos lá. Pastor, assim, para mim, dízimo é a parte que cabe ao Senhor, né? Na palavra dele, né? Que 90% é nosso, mas 10% é do Senhor, que é para a obra dele aqui na terra, né? Dízimo é 10%, né? Eu quero assim deixar bem claro para vocês, irmãos, que isso aqui é um ensino, não é cobrança de nada aqui de ninguém não, tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos. De repente alguém não dizima, né? Se sinta constrangido. Não quero que você sinta assim, não. Que é um momento de ensino nosso. E é importante a gente aprender, né, da palavra de Deus. Mas alguém gostaria de falar o que você acredita que é dízimo? Devolver, assim, tudo que está nesse mundo, nessa terra, é de Deus, né? Então, faz justo que a gente devolva os 10% de tudo que a gente produz, né? A gente está devolvendo. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar e falar no seu ponto de vista e daquilo que você aprendeu que é o dízimo? Dízimo é aquilo que quando a gente ganha... Travou, irmã Isabelle. A gente ganha dinheiro, né? A gente cobra... Estão ouvindo? Agora sim. Dízimo é aquilo que quando a gente ganha dinheiro, a gente tem que dar 10% para Deus, mas não é cobrança, né? Porque Deus quer que a gente dê com alegria, né? Que diz na palavra dele, dê com alegria, não com tristeza, né? Muito bem. Ok. Então, vamos aqui para a nossa apostila, aprendermos, né? Dízimos e oferta. O que é dízimo? Primeiro nós vamos aprender aqui o que é dízimo. O que é dízimo? Importante a gente saber, né? O que é dízimo? Dízimo quer dizer a 10ª parte. A palavra dízimo, ela já quer dizer a 10ª parte, ok? A palavra em si já quer dizer a 10ª parte, ou a 10ª parte, sempre nós falamos, né, o 10%. O 10%. Tá? Então, dízimo é a 10ª parte. Por exemplo, se você... É a 10ª parte, por exemplo, a 10ª parte de 1.000.
é quanto? É 100. Então, você pega 1.000, divide por 10, dá 100. Né? Então, a mesma coisa aqui. Então, dessas 10 partes que você dividiu, um exemplo, uma parte, 9 partes é sua, e uma Deus pede que você devolva para ele. Então, na verdade, dízimo é a 10ª parte, ou 10%, como nós chamamos hoje, tá bom? Ou 10%. Entenderam? Vocês entenderam aí? Que dízimo é a 10ª parte ou 10%? Todo mundo entendeu? Gostaria de saber. Todos entenderam? O que significa a palavra dízimo? Amém. Ok. Entendeu, irmã Lúcia? A senhora entendeu o que significa a palavra dízimo? Significa a 10ª parte? Amém. 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 Entendi. Bom. Entendeu, né, irmã Lúcia? Amém. Irmã Bianca, entendeu, irmã Bianca? Entendi. Amém. Irmão Tiago? Amém. Tá bom. Então, eu vou para a próxima aqui. Então, vamos lá. Então, você já sabe que a dízimo, a própria palavra já quer dizer ou significa a 10ª parte, tá? Tudo que existe foi feito por Deus e é dele. Tudo. Tudo foi Deus que criou, todas as coisas. Tudo que temos, mesmo com nossos esforços, mas foi dado por ele. E nada pertence a nós mesmos. O que temos foi apenas colocado em nossas mãos para administrarmos. Isso é uma verdade. Vou voltar aqui. Isso é uma verdade, né? Tudo que existe no mundo, tudo que tem hoje, foi Deus que fez, foi Deus que criou. Todas as coisas, né? Todas as coisas foi Deus que criou. E eu vou contar uma história para vocês. Eu não sei se alguém aqui, quem já teve essa experiência, pode falar que você teve. Quem aqui lembra daquela balsa que atravessava ali do São Raimundo para o Cacau Pereira? Alguém atravessou alguma vez naquela balsa? Pastor? Sim. Eu morava no Iranduba, eu vinha todos os dias de lá para cá trabalhar no distrito, eu vi todo o processo da construção da ponte. Olha, que bom, né? Benção. Mas alguém teve experiência com aquela balsa? Eu morava lá do outro lado. O irmão também, né? Irmão Francisco. Então, deixa eu contar uma história para vocês daquela balsa. Vocês sabem que aqui para o outro lado, que eu estou em Manacapuru, aqui do outro lado, vocês estão em Manaus, aqui do outro lado, né, tem muita fábrica de tijolos, né? A gente chama de olaria, né? Alguns chamam de cerâmica, a gente chama mais aqui de olaria. Então, em uma dessas viagens na balsa, a balsa ia atravessando para o Cacau, saindo de São Raimundo para o Cacau. E vinha, na verdade, vinha do Cacau para o São Raimundo, a balsa vinha carregada, né? E em uma dessas viagens, e nessa viagem, estava no barco um grande homem de Deus, saudoso, que faleceu no mês passado, o pastor Pedroso, Francisco Pedroso, nossos pastores de Coari. E ele ia na balsa ia cheia a balsa, ia carros, ia também tijolos, né? Caminhões cheios de tijolo. E de repente um rapaz começou a pregar. Um jovem começou a pregar, e pregando, e pregando, e pregando, e pregando. E de repente alguém se levantou do meio do povo, ali naquela aglomeração, e começou a debater com aquele rapaz, a falar mal de Deus. E começou aquela pessoa se exaltou, né, e começou a dizer que Deus não dava nada para ele, que ele era dono de olaria,
e tudo que ele tinha, ele conseguiu com o esforço dele. Deus não deu nada para ele, tudo foi com o esforço dele. Ele tinha caminhões, tinha uma olaria, tinha funcionários, tinha seus bens, tinha boa casa, carros. E ele falando, né? E falando para aquele rapaz ali, e ele, na verdade, estava envergonhando o rapaz. E o pastor, nosso saudoso amigo pastor Pedroso, estava só ouvindo. E de repente aquele cidadão que estava se exaltando olhou para o pastor Pedroso, não sabia que o pastor Pedroso era um pastor, um homem de Deus, olhou para o pastor Pedroso e disse: não é verdade, cidadão? Deus nunca dá nada para ninguém. Tudo que eu tenho, eu consegui com a minha própria força. E o Pedroso olhou para aquele homem e disse: muito bem, o senhor é dono de olaria, né? Ele disse: sou dono de olaria. E Deus não me deu nada. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu tenho que fazer tijolo. Eu tenho que batalhar, eu tenho que trabalhar o dia todo. E o pastor olhou para ele e disse assim: você diz que Deus não deu nada para você. Mas me diga, o barro que você faz os seus tijolos, foi o senhor que inventou? Ou você pega do barro que o nosso Deus criou para fazer os seus tijolos? Aquele homem se espantou. Ficou espantado. E o pastor perguntou: me responda. O barro que o senhor disse que Deus nunca lhe deu nada, que Deus nunca lhe ajudou em nada, mas o barro que o senhor faz os seus tijolos, o senhor que inventou esse barro também? Foi o senhor que criou? Ou o senhor pega do barro que Deus criou? Aquele homem ficou sem palavras. E o pastor continuou perguntando e disse: e a água que você pega para colocar no barro, para misturar no barro? Essa água que o senhor usa no barro para misturar, para criar uma liga naquele barro, para botar ali na forma, para fazer o seu tijolo, a água que o senhor usa, o senhor criou essa água ou o senhor usa da água do rio que o nosso Deus criou? Aquele homem ficou sem palavras, não sabia o que dizer, e todos ali ficaram atônitos olhando. E o pastor mais uma vez perguntou para o homem: e a madeira que o senhor faz o fogo para queimar o seu tijolo? O senhor tira da onde? O senhor criou algum tipo de madeira ou o senhor tira das árvores que o nosso Deus criou? Aquele homem não teve palavras. E o pastor olhou para ele e disse: então o senhor não pode dizer que Deus nunca lhe ajudou, porque o senhor usa do barro, para fazer os seus tijolos, o senhor usa o barro que Deus criou, o senhor usa a água que Deus criou, e o senhor usa a madeira que Deus criou. Então, tudo que o senhor tem vem de Deus. E aquele homem, a balsa foi encostando, e ele saiu e foi embora. Então, essa é a realidade. Essa é a verdade. Tudo é de Deus. Tudo vem dele para nossas vidas. E isso é maravilhoso, né? Nós termos este conhecimento extraordinário, que tudo é de Deus, que tudo vem de Deus para a nossa vida, que é Ele que nos dá, que é Ele que nos proporciona cada momento, cada segundo. O ar que respiramos vem de Deus, né? A terra que se planta os alimentos vem de Deus, a água que rega os alimentos vem de Deus, a água que tomamos vem de Deus, o sol que existe para iluminar o dia vem de Deus, o sol que traz para nós a vitamina D para o nosso corpo vem de Deus, todos os componentes vitamínicos está no solo da terra, tudo vem de Deus. Então tudo vem de Deus, a lua, as estrelas, tudo, a noite, o dia, as nuvens, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Então, que maravilha, né? Se tudo vem de Deus, e ainda a vida que Ele nos deu, né? E nos concedeu a oportunidade
de vivermos. Então, tudo vem dele. Então, não tem como discutirmos que Deus não nos ajuda, que Deus não nos olha, não nos vê. A oportunidade ele deu para todos, tá? Deus mandou seu povo separar a 10ª parte de tudo que ganhavam, o dízimo, para financiar o trabalho dele. Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Nós vamos ler aqui agora, tá? Nós vamos ler aqui agora. Vamos ler aqui agora Malaquias capítulo 3. Se você tiver Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, tá? Sem problema nenhum. Você pode abrir a sua Bíblia para Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Capítulo 3. Capítulo 3. Tá dando para todo mundo ver aí? Desde o versículo 8. Vocês estão vendo, gente, o versículo aí na tela de vocês? Sim. Ok. Estou perguntando, né? Pode, Sim. de repente, alguém não está vendo e meu celular aqui está desligado. Vou ver se eu ligo ele, porque eu consigo acompanhar vocês também, tá? Então, capítulo 3, versículo 8, né? É uma leitura muito conhecida por muitos, mas é uma leitura que nós precisamos também entendermos melhor, né? Então vamos lá. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. E você sabe quem está perguntando? É o próprio Deus. O próprio Deus está perguntando. Roubará o homem a Deus? Interessante. É uma pergunta interessante, né? E aí, o próprio Deus responde. Ele diz assim, todavia, vós me roubais. Você já imaginou o homem roubar o próprio Deus? Aí o próprio Deus diz assim, e vocês dizem, e dizeis, em que te roubamos? Em que nós te roubamos? Aí o próprio Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, o primeiro ponto aqui, que Deus, é muito forte isso aqui, ele fala que as pessoas roubam a ele nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas, que as pessoas estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, é muito importante aqui, quando Deus pergunta, o próprio Deus, roubará o homem a Deus? Ele diz, todavia vocês me roubam. E vocês dizem, em que nós te roubamos, Deus? E Deus fala nos dízimos, nas ofertas, né? Então, quando nós deixamos de dizimar e deixamos de ofertar, é uma palavra muito forte, mas é palavra bíblica, nós estamos tirando aquilo que não é nosso, estamos mexendo naquilo que não é nosso. Por exemplo, se de repente você mexe em algo que não é seu, e aquilo não faz parte do seu caráter, você vai se sentir mal, não é verdade? A pessoa vai se sentir mal. Por que você não mexe nada de ninguém? Não tira nada de ninguém? Até uma fruta, você vai passando, você pede, qualquer coisa quando você quer. Por quê? Porque isso faz parte do teu caráter. Não mexer em nada de ninguém. Então, quando se relaciona a Deus, Deus ele deseja que todos nós
sejamos o quê? Dizimistas. O que é ser um dizimista? A palavra não é dar, é devolver 10% de tudo que ganhamos. De tudo. Então, se você ganha R$1.000, 10% Deus quer que você devolva. Porque aqueles 10% não é seu, é dízimo, é do Senhor. Então, a Bíblia diz aqui que quando você não tira os seus 10%, você está tirando aquilo que não é seu. Por isso que o próprio Deus diz aqui, vocês estão me roubando. Né? E em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Então, isso aqui é fato. Quando você não dizima, não é um dizimista, você não tira a 10ª parte, os 10%, você está mexendo naquilo que não é seu. Porque 10% não é seu. De tudo que você ganha. Não importa. Eu acabei de ganhar um rancho, 10% não é seu. Né? Eu peguei 10 peixes. Eu fui pescar, peguei 10 peixes. 10% não é teu. Um peixe daquele não é teu. Eu tirei 100 goiaba da minha goiabeira. 10% não é teu. Eu tirei 100 mangas da minha mangueira. 10% não é seu. 10 mangas não são suas. Então, a Bíblia ela nos aconselha de tudo que nós ganhamos, de tudo mesmo, de tudo, nós devolvermos 10% para Deus. Não que Deus precise, mas nós vamos ver mais lá na frente. Então, o primeiro ponto aqui. Roubará o homem a Deus? Sim, o homem pode, todavia vocês me roubam. E dizeis, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O segundo ponto. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Você já pensou? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, diz aqui. Agora, imagine, vou voltar aqui, imagine, essa palavra aqui, ela é muito forte, né? Maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Por que Deus disse com maldição sois amaldiçoados? Porque me roubais nos dízimos e nas ofertas. Você já imaginou isso aqui? Então, quando você deixa, ou não dizima, ou não tira aquilo que é de direito, não é seu, a Bíblia diz que você, com maldição, né? Vou mudar aqui. A Bíblia diz que com maldição, você é amaldiçoado. E você sabe o que significa a palavra maldição? No português. Olha só. Chamamento do mal. Chamamento do mal. Isso aqui é o que significa a palavra maldição. Pode olhar no dicionário. Você pode olhar no dicionário. Chamamento do mal. Então, toda pessoa, biblicamente aqui que nós estamos vendo, que deixa de devolver aquilo que é de Deus, está lá, Malaquias 3, nós estamos lendo. Com maldição, vou mostrar para vocês de novo aqui, tá? Com maldição, versículo 8, né? Aqui, ó. 9. Diz aqui, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais. Com maldição, né? Com maldição sois amaldiçoados. Ele diz aqui, porque vocês me roubam. Aí a palavra maldição chama o quê? Significa o quê? Chamamento do mal. Então, quando uma pessoa está debaixo de maldição na vida financeira, tudo que é de mal acontece na vida dela. Quebra o carro, quebra a moto, a barata vai lá no guarda-roupa dela, né? E morde as roupas, o rato passa lá no sapato dela, o dinheiro dela não dá para nada, é que nem um saco furado. A Bíblia diz que
que a pessoa que vive debaixo de maldição, o dinheiro dela é como se ela colocasse num saco furado. Entra por aqui e sai por baixo. A palavra maldição também é uma palavra hebraica. Ela também significa, vou mostrar para vocês aqui. Significa aquele que está preso. Aquele que está preso. Tá? A palavra maldição também significa isso aqui. Aquele que está preso. Tá? Aquele que está preso. Né? Então, isso aqui também é um dos significados da palavra maldição. Então, a pessoa se sente aprisionada naquela área. No caso aqui, nós estamos falando da vida financeira, nada dá certo. A pessoa se sente aprisionada financeiramente. Né? Por quê? Porque existe uma maldição liberada para a vida dela. Existe uma maldição liberada para a vida dela. Devorador, cortador, destruidor e migrador. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, quando a pessoa está nesse nível de maldição, tudo que ela faz, onde ela põe a mão, onde ela empreende, sempre vai dando errado. Chega um momento que ela diz, agora vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não dá. Ela pensa que vai dar certo, nada dá certo. Por quê? Porque ela está vivendo debaixo de um manto de maldição na vida financeira dela. Não sei se alguém está se identificando com isso. Né? E o que é a maldição? Chamamento do mal. Então, toda pessoa que está debaixo de maldição, ela aquela coisa ruim, aquela maldição chama outras coisas ruins para aquela área da vida dela. E no caso aqui, como eu estou dizendo, nós estamos falando da vida financeira. Né? Então, com maldição sois amaldiçoado. Por que com maldição sois amaldiçoado? Por quê? Porque me roubais toda esta nação. Toda esta nação. Né? Então, muitas pessoas estão vivendo numa vida financeira destruída, mesmo até, às vezes, alguns até ganham bem, mas não vê o seu dinheiro. Aquele dinheiro da pessoa não tem bênção, não é abençoado. Aquele dinheiro está numa questão de maldição. Por quê? Porque ele está tirando, aliás, ele está mexendo naquilo que não é dele, que é os 10%. Entendeu? Então, é muito importante. Agora, olha só, quando a gente dizima, olha só, versículo 10. Trazei todos os dízimos, ou seja, os 10%, à casa do tesouro. Casa do tesouro aqui é a igreja, né? Para que haja mantimento na minha casa. Então, outra coisa aqui que a gente aprende, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Trazei para que haja mantimento na minha casa. Então, primeiro, você tem que levar na casa do tesouro a igreja, o dízimo do Senhor. Segundo, para que é? Para que serve o dízimo? Para quê? Para o mantimento da casa do Senhor. Aqui, ó, para mantimento. Estamos vendo aqui, ó. Versículo 10. Para o mantimento, para pagar água, para pagar a luz, para, né, as prebendas pastorais, pastoral, as despesas da igreja, ter a estrutura, né? Então, para que é o dízimo? É para isso, para o mantimento na casa do Senhor. Ele mesmo diz, para que haja mantimento na minha casa. Então, traga. Primeiro ele diz, traga o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois que você levar, olha o que ele diz assim, e depois que você levar, fazei prova de mim. Olha, é o próprio Deus falando. Depois que você levar o dízimo à casa do tesouro, ele diz assim, depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor Jales, não. É o próprio Deus falando.
se eu não vos abrir as janelas do céu, depois que você levar os dízimos à casa do tesouro, próprio Deus diz, me prova. Faz prova comigo se eu não abro as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Vamos lá. Olha só. Olha como isso é extraordinário. Né? Então, o que Deus diz aqui no versículo 10? Tá? Versículo 10. Ele diz o que aqui? Para você levar lá na casa do tesouro, na casa dele. Né? Para quê? Para que haja mantimento. Para que seja mantido a obra, a casa, a igreja. Né? Falando melhor dizendo, a igreja. E depois, ele diz, faça a prova de mim. Faça a prova comigo. É daqui Deus falando, né? O que ele diz? Quando se refere a Deus, a palavra eu é maiúsculo, né? Eu vos abrirei as janelas do céu. Eu vos abrirei as janelas do céu. Olha só, que Deus falando. Eu vos abrirei as janelas do céu. E farei o quê? Derramarei bênção. Bênção. O que Deus vai fazer? Vai derramar o quê, irmãos? Bênção. Bênção. E o que significa a palavra bênção? Isso aqui é forte. O que significa a palavra bênção? A palavra bênção, né? A palavra bênção, ela é uma palavra hebraica. Barak. Barak, que significa aquele que é empurrado por Deus para o sucesso. É isso aqui que significa a palavra Barak. A palavra bênção, tá? Essa palavra aqui, bênção, essa palavrinha aqui, bênção, tá? Ela significa no hebraico isso aqui, ó, Barak. Barak. Essa palavra, a palavra bênção, ela é uma palavra que vem do hebraico. A raiz dela vem do hebraico. Então, no hebraico, ela é o quê? Ela é Barak, que traduzindo para o português significa bênção. Entenderam? E a palavra Barak, essa palavra aqui, Barak, tá? Essa palavra aqui, Barak, significa o quê? Aquele que é empurrado por Deus para o sucesso. Tá? Aquele que é empurrado por Deus para o sucesso. Então, toda pessoa, por isso que Deus disse aqui, ó, faça a prova comigo, se eu nos abrirei as janelas do céu e derramarei bênção. Em outras palavras, Barak. Em outras palavras, tudo que você for fazer vai ter Barak. Ou seja, tudo aquilo que você fazer vai ser empurrado por Deus. Toda pessoa que está debaixo de um manto de Barak, ele é empurrado por Deus para o sucesso em tudo que ele vai fazer. Tudo que ele vai fazer, digo, com sinceridade, se torna mais fácil. Tudo. Todos os seus propósitos. Né? Todos os seus propósitos. Por quê? Porque ele está debaixo do manto de Barak. Ele é um Barak. Ele é uma bênção. Né? Ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Sabe o que eu vejo muito? Eu vou escrever algo para vocês aqui, ó. Maldição. Eu sempre digo que aquele
que não alcançou a graça de Deus, né? Então, essa pessoa aqui que ele não alcançou a graça, ele vive o quê? Ele vive em desgraça. Desgraça. Eu sempre falo isso. Por que ele vive em desgraça? Porque ele vive debaixo de maldição. Toda pessoa que vive de maldição vive debaixo da desgraça. E como nós estamos falando aqui da vida financeira, as pessoas que não conseguem tirar os 10%, elas, infelizmente, vivem na vida financeira, debaixo de maldição. Em outras palavras, elas vivem nesse manto aqui da desgraça, na sua vida financeira. Nada dá certo, não consegue reformar sua casa, não consegue pintar, não consegue comprar uma roupa, muitas vezes. Alguns já é preguiça, não gostam de trabalhar. E outros são muito trabalhadores e não conseguem prosperar. Por quê? Porque vive debaixo de maldição, vive da desgraça. E aquelas pessoas que vivem na bênção, eu sempre acredito assim, elas vivem debaixo da graça. Debaixo da graça. Ela vive debaixo da graça. Deixa eu botar mais para cá. Né? Ela vive está aqui, debaixo da graça. Todo aquele que tem a bênção vive debaixo da graça. E a palavra graça quer dizer o quê? Que você alcançou o favor de Deus. Você alcançou o favor de Deus. Então, isso aqui é a graça. Você não merecia, mas você alcançou o favor de Deus. Então, todos aqueles que vivem debaixo da bênção, vivem debaixo da graça. Ele alcança o favor. Por isso que eu disse, tudo dá certo, tudo é mais fácil, as portas se abrem. Agora, a pessoa que não alcançou a graça, ou aquele que está debaixo de um manto de maldição, ele vive na desgraça. E essa é a realidade. Eu não vou mentir para você. Essa é a realidade. E muitas pessoas vivem nessa situação. Vivem nessa situação. Então, por isso que Deus diz aqui, aqui na sua palavra, leva a casa dele, leva o dízimo, para que haja mantimento, para que não falte nada na minha casa. E depois vem e faz prova comigo, se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênção. Agora preste atenção aqui. Olha só, vamos olhar aqui para o versículo. Olha só o que diz aqui o versículo. Bênção. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então você leva, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Olha só. Uma bênção tão grande que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por que Deus fala isso? Que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por quê? Sabe por quê? Porque a palavra bênção quer dizer aquele que é empurrado por Deus para o sucesso, mas tem uma outra coisa aqui. A palavra bênção, ela sempre vai estar atrelada à palavra multiplicação. Por que é uma bênção tal? Por que é uma bênção tal? Porque toda pessoa que é abençoado, todo que vive debaixo da bênção, ele é um multiplicador em tudo que ele tem. Ele já tem muito. Mas além dele ter muito, ele ainda continua sendo um multiplicador daquilo que ele tem. Por quê? Porque ele é uma pessoa o quê? Ele é uma pessoa o quê? Abençoada. Abençoada por Deus nas suas finanças. Tá? Uma pessoa abençoada por Deus, simplesmente.
É uma pessoa abençoada por Deus nas suas finanças. Não sei, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Então, derramarei bênção. Deus fala. Bênção tal que vai chegar a hora que não tem lugar para você botar, colocar, porque é uma multiplicação multiplicada e multiplicada, multiplicada. Então, é extraordinário. É extraordinário, né? Quando você é um dizimista fiel na casa de Deus, é algo realmente extraordinário. Eu vou contar uma experiência da minha vida própria para vocês. Quando eu era jovem, eu não acreditava no dízimo. Eu roubava a Deus, eu confesso, eu era ladrão de Deus. Não dos homens, né? De Deus. Eu apanhei muito, até que um dia eu fiz uma experiência, eu próprio com Deus. Eu próprio, né? Eu mesmo tive uma experiência com Deus. E essa minha experiência com Deus foi que se Deus me abençoasse em uma situação, e se o dízimo era real, a partir daquele dia eu ia dizimar. E, gente, você não tem noção do que aconteceu na minha vida. Na época eu tinha chegado de Manacapuru, em Manaus. Morava de favor. De favor, mas assim, de favor porque morava com os outros. E vocês não têm noção do quanto eu fui abençoado. E a partir desse, eu tinha na faixa de uns 19 anos na época. E desde lá eu procuro ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Porque isso tem trazido bênção todos os níveis para a minha vida. Então quer dizer, pastor, quando eu dizimar, nunca mais vai faltar dinheiro. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o seu dinheiro vai ser abençoado. Ele vai, abençoado quer dizer, ele vai se multiplicar. Né? É lógico que dinheiro a gente tem que saber usar. Então, é algo tão tremendo, tão extraordinário, tão poderoso, esse ensino que Deus nos dá. Né? Ele mesmo nos dá, ele mesmo dá para nós. Ele diz, com maldição, sois amaldiçoado, toda a nação, porque vocês me roubam. Mas trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrirei janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que haja suficiente para recolher. Agora pense nisso. Versículo 11. E por causa de vós, olha só, por causa de vós, quando você leva o dízimo, eu vou repreender o devorador. O devorador são, eu acredito, digo que são espécies de demônios que são liberados na vida daqueles que não dizimam, para destruir. E Deus diz assim, então eu vou repreender o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Então, o que é que nós vemos aqui? Né? O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o quanto é importante nós sermos fiéis a Deus, tirar os 10% daquilo que não é nosso. Tá? Não é meu, não é seu, é do Senhor. Então, muitas pessoas vivem debaixo de um manto de maldição, da desgraça financeira, porque eles retêm para eles aquilo que não é deles. Os 10% não é deles, é de Deus. E eu vou te falar o que eu acho interessante. Que você paga de qualquer jeito. Né? Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000, ela fica, poxa, R$100 é dízimo, eu vou ficar só com 900. R$100 dá para mim comprar 4 frangos para comer, dependendo da família, mais de uma semana. Só que aí você
né, deixa de dizimar e a maldição vem. E é pior. Agora, o dízimo eu não vou dizimar simplesmente porque eu não quero ser amaldiçoado. Não, o dízimo é algo que tem que ser, é algo voluntário, que vem do teu coração. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Está bem explicado? Vocês estão entendendo? Irmão Francisco, você está entendendo, irmão Francisco? Sim, meu pastor. Entendo. O que você entendeu de Malaquias 3, 8 a 10 que nós lemos? Está ficando bem explicado. Né? Travando meu. Ok. Travou um pouco do aqui, pastor. Oi? Travou um pouco aqui na hora que o senhor falou. Ah, tá. Tá bom. Irmã Estela, a senhora está entendendo, irmã Estela, bem a respeito desse assunto? Sim, meu pastor, graças a Deus. Na realidade, assim, a gente, como já conhece um pouco, a gente busca seguir conforme está o mandamento, né? Conforme que é para fazer o certo. Né? Então, tô sim. Irmão Tiago. Amém. Amém. É muito importante. Pode falar. Pai do Senhor. Não, pode falar, meu filho. Pode, senhor. Ah, É que eu pensei que tu já tinha terminado. Eu disse amém. É muito importante. Deixa eu aparecer aqui que eu já tava gripado, eu tava meio ruim, eu tava deitado. É muito importante que a gente tira, né? Porque quando a gente não tira os nossos 10% do nosso dinheiro, a gente está roubando o que é de Deus, né? Que é do mantimento da obra dele, né? Porque ele fala, né? Para que haja mantimento na minha obra. Então é muito importante, né? Que se a gente quer ser abençoado na nossa área, na nossa área financeira, em todas as nossas áreas, aí tá o fundamento, aí tá a ferramenta, né? Dizimar, ser um dizimista fiel, ser um ofertante fiel na casa do Senhor Jesus. Amém. Mas alguém quer falar que você está entendendo a respeito desse assunto do dízimo? Tem alguma dúvida aqui? Pastor, Fale, minha irmã. pastor, Pode falar. como eu cheguei agora na aula atrasada, eu não entendi, até porque quando o senhor estava falando, não aparecia seu áudio para mim, eu não conseguia ouvir. Entendi. Mas eu vou Agora continuar que pegou aqui. de novo. Eu vou continuar aqui e vou explicando, tá bom? Tá bom, então, pastor, obrigada. De nada. Então vamos lá, né? Então aqui diz o seguinte: Deus mandou seu povo separar a 10ª parte de tudo que ganhava, que é o dízimo, para financiar o trabalho dele. Nós já lemos lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Correto? De tudo que você ganha, 90% é seu, mas 10% é de Deus. De tudo. Observe essa palavra aqui, de tudo. De tudo. De tudo que você ganha, 90% é seu, mas esses 10 aqui não é. 10% é do Senhor, é o dízimo. Use o que é seu. O que é seu você pode usar. E o que é de Deus, devolva na igreja. Não é seu, é do Senhor. E isso vai trazer bênção para a tua vida. Senão eu chamo de o plano financeiro de Deus, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você ganha R$10, o dízimo é R$1. Né? Então, se você ganha R$10, ganhou 10, então tire R$1. Né? Tire o seu R$1. Né? Você ganhou aí 10, então
os 10% de 10 é R$1. Ah, pastor, mas eu ganhei só R$10, R$1 é tão pouco. Deus não está preocupado com a quantidade que você vai dizimar. Ele está preocupado com a sua fidelidade. Entendeu? Se você ganha 10 e dizima 1, é a mesma coisa que você tivesse ganhado 10 mil e dizimado 1.000. Não muda nada. O que é importante aqui? A fidelidade. Vocês estão entendendo? Tá? Ah, mas eu ganhei só R$10. Ganhou R$10? Tira logo o seu 1. Tira logo o seu não. Tira logo o 1 que não é seu. Separa logo e guarda. E se você for domingo para a igreja, leva. Ah, pastor, mais R$1 no meu envelope de dízimo. Eu não falei para você que o importante não é quanto você vai dizimar, mas a fidelidade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o pastor Giales ganhou R$10 e colocou R$1 no envelope dele de dízimo. O irmão Francisco, essa semana, ganhou 1.000 e levou 100. Diante de Deus, vai ter alguma diferença? O que vocês acham? Sim ou não? Vai não, pai. Não. Por que não vai? Porque eu ganhei 10 e levei 1, fui fiel. Ele ganhou 1.000, levou 100 e foi fiel. Então, não vai ter diferença. Não haverá diferença. É a fidelidade. Um dos grandes problemas que algumas pessoas elas pensam assim: é muito pouco. Eu não vou levar R$1, não vou levar R$2. Eu ganhei R$20 essa semana. Eu não vou levar R$2 domingo de dízimo. É muito pouco. Não existe pouco. Existe fidelidade. Não importa se você ganhou R$20 e vai levar R$2 de dízimo. Ou se você ganhou 2.000, vai levar R$200. Ou se você ganhou 20.000 e vai levar 2.000. Os R$2, os R$20 e os 2.000 é a mesma coisa. O que Deus quer de você não é o quanto, é a fidelidade. Agora, vou dar outro exemplo aqui. Se eu ganhei R$10 essa semana e levei R$1 domingo, fui para a igreja, botei no envelope R$1 e levei, entreguei na hora da oferta e do dízimo. Entreguei no altar. O irmão Francisco ganhou R$1.000. O dízimo dele é 100. Só que o irmão Francisco achou que é muito. Ele vai levar só 80. Quem foi fiel? Fui eu que levei só R$1? Ou o irmão Francisco que levou os 80? Me digam. Foi o senhor, pastor, que levou os 10% inteiro, né? Senhor, pastor. Foi quem levou os 10% inteiro. Foi o que levou os 10%. Quem foi fiel? Foi o que tirou os 10% inteiro. Por mais que o irmão Francisco... É só um exemplo, tá, irmãos? Por mais que o irmão Francisco levou 80, só que ele não foi fiel. 20, que não era dele, ele tirou e levou 80. Mas eu só ganhei 10. Poxa, o senhor só levou 1, pastor. Mas eu fui fiel. Então, o que Deus ele espera de nós, de mim, de você, é a fidelidade. Olha só. Vou falar algo para vocês. Você sabia que muitas pessoas têm facilidade quando elas ganham R$1.000, elas têm facilidade de dizimar, de levar 100. Mas quando elas passam a ganhar 2.000 por mês, será que elas têm coragem de levar 200? E quando elas passam a ganhar 4.000 por mês, será que elas têm coragem de levar os 400? E quando elas passam a ganhar 8.000 por mês, 6.000, elas têm coragem de tirar os R$600? Meu Deus, dá para muita coisa, dá para fazer o rancho do mês, as compras do mês, dá para pagar a parcela de um carro. Olha, quando Deus te agraciar com um salário
gordo, de 4, 5, 5 mil, você tem coragem de tirar 500 reais? Talvez você tenha coragem hoje de tirar, que você ganha 1.000, tira 100, 2.000, tira 200, mas quando você estiver ganhando 5, 10 mil, você tirar 1.000, você pode dizer, não, dá para me pagar um funcionário para trabalhar aqui em casa, uma empregada doméstica, né? Então, eu vou falar aqui como exemplo. Eu não gosto de falar, eu me sinto mal em falar. Mas eu louvo a Deus que hoje eu vou falar como exemplo para vocês verem como é bom a gente ser dizimista. O meu maior prazer é quando eu recebo. E eu já imediatamente, o dízimo, eu não gosto de dizer o meu dízimo, mas o dízimo que eu tiro, que é do Senhor, ele não vai para a igreja local. Ele vai para a igreja geral, para o distrito, que nós chamamos de distrito. Então, o tesoureiro da igreja é o irmão Rogério. Assim que eu recebo, imediatamente, eu faço a transferência para o Rogério e ele leva o dízimo lá para o tesoureiro do distrito, que ele é o tesoureiro da igreja local. Então, tem meses, graças a Deus, tem meses que eu estou dizimando 800, 900, 1.000, e faço isso com muito prazer, com muita alegria no meu coração. Para mim é um dos momentos mais extraordinários, lhe confesso a alegria que eu tenho. Mais extraordinário é o momento de dizimar. Sabe, aquela alegria, aquela felicidade. Oh, meu Deus, obrigado, como é bom. É algo extraordinário. Né? Muito extraordinário. Então, muitas vezes, aliás, muitas pessoas, a maioria, não são abençoadas porque retém e tiram o que não é delas. Né? Vamos em frente. Então, por exemplo, se você ganha 10 reais, o dízimo é R$1, de 20 é R$2, de 30 reais é R$3 e assim por diante. O dízimo pertence à obra de Deus e não é para nosso uso. O dízimo deve ser de tudo que ganhamos. Tá? Quando entregamos o dízimo para Deus, o que ele promete a nós? Eu já expliquei isso e já li em Malaquias 3, 8 a 10. Bênção sem medida e repreendeu o devorador. O dízimo deve ser devolvido em atitude de fé, alegria e adoração. Quando recebemos o nosso salário, o primeiro que devemos tirar é a parte do Senhor, o dízimo. Provérbio 3 e 10. O que diz em Provérbio 3 e 10? Vamos ver? Vamos ver aqui o que diz em Provérbio 3 e 10? Vamos ver aqui. Né? Provérbios, se você tiver Bíblia aí, pode abrir a sua Bíblia para o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 10, desde o versículo 9, né? Diz assim, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia, ou com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha só. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte. Primeira. Então, quando você receber no final do mês ou no início do mês o seu salário, você não vai primeiro pagar água, luz, fazer compra, pagar as contas, não. Qual é o primeiro que a Bíblia diz aqui? Honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A primeira parte de todos os teus ganhos é do Senhor. Então, antes de você pagar água, pagar luz, pagar qualquer tipo de conta, primeiro tire os 10% do Senhor. O primeiro. Isso deve ser. Isso deve ser o primeiro. Né? A minha esposa, a pastora, ela tem muito isso. Às vezes, quando eu recebo, a primeira coisa que ela pergunta: já tirou do Senhor? Ixi, já tirei. Né? Por quê? Porque é um princípio. É a primeira parte. Então, por que muitas pessoas elas não têm prosperidade nos seus ganhos não multiplicam? Porque elas dizem assim, né? Eu vou pagar água, vou pagar luz, vou pagar minhas contas, vou pagar eu vou fazer minhas compras. Se sobrar, eu dizimo. Se sobrar. E nunca vai sobrar. Não sobra. Assim não sobra. Assim não sobra.
É como a Bíblia diz, um saquetel furado, um saco furado, entra por cima e sai por baixo, né? Então honra o Senhor com a primeira parte dos teus bens. E quando nós primeiro levamos o do Senhor, o dízimo, quando nós recebemos, quando você recebe lá e você tira logo a primeira parte, é o dízimo, o que acontece? Se encherão teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Se encherão teus celeiros. Isso aqui está se referindo o quê? Que a bênção vai ser muito grande na tua vida, em todos os níveis. É isso que está dizendo aqui. Então, a primeira parte, né? A primeira parte, nós temos que tirar o primeiro. Deus quer que nós venhamos tirar o primeiro de tudo, antes de tudo, antes de tudo. Antes de pagar qualquer conta, antes de gastar, você deve dizimar. Antes de tudo. É assim que está na Bíblia. É assim que a Bíblia nos ensina, né? É assim que a Bíblia nos ensina. O dízimo foi introduzido pela fé no tempo de Abraão. A lei de Moisés confirmou e Israel sempre o praticou. Jesus endossou a prática em Mateus 23, 23. E Paulo ensinou que separássemos uma quantia de acordo com o que Deus nos concedesse. Não roubemos a Deus a sua porção, os dízimos e as ofertas. Não é correto dizer, eu vou dar o dízimo, e sim, vou devolver o dízimo. Só podemos dar o que é nosso. E o mesmo não é nosso, e sim do Senhor, para o mantimento da sua obra. O que vocês entenderam? Vamos lá. Quero a participação de vocês. É um assunto melindroso, né? Mas eu quero a participação de vocês. O que vocês entenderam a respeito do dízimo? Oi, pastor. Paz do Senhor. Pode falar, Irmã. Hoje, a aula de hoje é um aprendizado para todos nós, né? Uhum. Porque nós não, às vezes, não temos esse hábito de dizimar na casa do Senhor, né? Uhum. Eu de toda a verdade, assim, do meu coração, eu sou uma pessoa que ainda não tenho esse hábito de dizimar na casa do Senhor. E é vergonhoso, na verdade, para mim é vergonhoso, porque uma pessoa, assim, assumir que não dizima na casa do Senhor, sabe que tem que fazer sua obrigação e não faz, né? Uhum. Então, assim, para mim, a aula de hoje me deixou envergonhada, porque, assim, eu tenho que buscar melhorar isso, porque é bênção, vão vir bênçãos sobre medidas. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, há anos eu venho lutando o senhor sabe disso, que a gente sempre conversa, para me ter um reajuste do meu salário, né? Do meu dinheiro. Mas aí, como que eu vou receber minha bênção, como o senhor explicou agora? Como que se recebe a bênção se tu não dizima na casa do Pai? Se tu não dizima na casa do Senhor para ajudar na obra dele? Então, o aprendizado hoje que eu tive da aula foi essa, de ser honesta com as coisas de Deus, né? A gente vem aprendendo a cada dia. Uhum. Eu já tenho pensado realmente em todas essas coisas, assim, porque a gente vê os irmãos da igreja, né? Às vezes a gente fica até com vergonha, mas a gente vai chegar uma hora que Deus vai trabalhar no coração da gente, vai fazer com que a gente tenha esse entendimento e que a gente possa realmente mudar verdadeiramente em relação a isso. Porque é como o senhor falou, será? O irmão ganha lá R$1.000, será que ele vai deixar lá na casa do Senhor R$100? Tem irmão que deixa, é verdade. Uhum. Mas tem irmão que realmente não deixa, como eu, que não deixo, né? Então, assim, é uma reflexão muito grande. Não é fácil, não, porque assim, o senhor sabe que, como o senhor mesmo falou, mas é uma aula que trata de um assunto delicado, de dinheiro, né? Então, nós não temos esse hábito, né? Nós não tivemos essa cultura de saber que a gente não tivemos o ensinamento, não é nem cultura, ensinamento. Nossos próprios pais não ensinaram isso para a gente, né? Certo. Então, a gente conhece. E aí eu penso assim, quando você sabe que você tem que deixar lá os 10% que não é teu, que é da casa do Senhor, para a obra dele, aí você fica pensando, né? Aí a pessoa, quando não tem o costume de dizimar, fica dizendo assim, meu Deus, mas para quem é que vai esse dinheiro, né? A gente pensa assim, mas e aí, o que é feito com esse dinheiro?
Mas aí tu não pode pensar assim, né? O aprendizado foi, tu não pode pensar assim, a gente sabe que o que é dizimado na casa de Deus é feito para a obra dele, a gente aprendeu isso também, Certo. né? Eu aprendi isso também. Mas assim, eu vou trabalhar mais em mim sobre isso, vou refletir mais sobre isso depois da aula de hoje. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos, porque é muito difícil você assumir que você não tem esse hábito de dizimar na casa do pai. Eu sou ofertante, isso aí eu oferto. Toda vez que eu vou para a igreja, eu oferto. Mas dizimar é algo que eu vou trabalhar em mim, verdadeiramente. Vou buscar mais em relação a isso. Vou colocar em prática. Você tem que colocar em prática. Você não pode ficar procrastinando e adiando as coisas, porque como que eu vou receber minha bênção? Como eu vou receber minhas bênçãos sem medida? Né? Então, a aula de hoje me ensinou isso, tá bom? Amém. Obrigado, E eu irmã queria Nívia. falar sobre isso para os irmãos. Obrigada também. Obrigado. Deus abençoe. Eu vou lhe dar um conselho. A senhora falou do seu salário. Quando a senhora for dormir hoje, dobre o seu joelho e diga: Deus, eu faço um voto contigo. Se a minha patroa aumentar o meu salário, eu vou ser uma dizimista fiel na tua casa. Você vai Tá ver bom, meu pastor. Você vai ver o que vai acontecer. Muito obrigada, tá? Amém. Obrigada mesmo. Obrigado. Mais alguém gostaria? O que você entendeu sobre o dízimo hoje? O que Deus falou com você? O que tratou no teu coração? Né? A irmã Nívia disse que ficou envergonhada, mas é um tratamento, né? É um tratamento que Deus faz no coração da gente, na nossa vida. Vamos lá, mais alguém? Amém, pastor? Pode falar. É assim, pastor. Eu sempre tive uma dificuldade grande, né? Assim, quando eu fazia parte de uma outra denominação, né? Eu achava aquilo abominável, rapaz. Eu ficava vendo o que os caras faziam lá, né? Aí eu ficava com aquilo na cabeça e eu tô dando dinheiro para fazer as coisas na igreja, que eu pensava aqui no material, né? Certo. Eu dizia, rapaz, tô dando dinheiro pro cara pregar na igreja e o cara usa para sua vida pessoal, para pagar suas contas. Eu ficava com aquilo na cabeça, né? Então, devido a isso, fiquei uma dificuldade grande, né? Aí, quando eu comecei a fazer os primeiros passos, né? Aí começou a me dar aquela vontade, né? Tanto é que o meu primeiro dízimo, né? Que eu dizimei R$25. Amém. Foi o que eu ganhei. Já o meu segundo, eu já dizimei 100, que foi domingo agora. Glória a Tava Deus. meio ruim, não foi pra igreja, mas mandei pela minha esposa, né? E essa semana eu tenho de novo, né? Essa semana foi mais fraca, a gente trabalha avulso assim, mas já tenho meus 10% já tá tirado, né? Ainda nem recebi, mas meus 10% já tá tirado. Então agora, pastor, assim, eu tenho uma certeza tão grande, né? Assim, clareou a minha mente, abriu, porque a gente não tem que ver aqui na terra o que o homem vai fazer, né? A gente tem que devolver aquilo que é de Deus, né? Na obra de Deus. Então, no caso lá onde eu congregava, ali aquela pessoa vai prestar conta com Deus, né? Sim. Então, ali, independente do que ela faz ou não, ali a gente está devolvendo o que é de Deus. Então, ela que vai prestar conta do que ela faz, né? Então, eu entendi isso aí, pastor. E a aula de hoje também abriu mais ainda a mente. Amém. Ainda nem terminou, né? Vamos terminar ainda. Mas alguém gostaria de falar? Tem que honrar. Verdade. Amém. Quer dizer, né, que como o senhor estava falando aqui, às vezes a gente pode ter coragem de tirar hoje, né? Por exemplo, o exemplo que o senhor deu, né? Se você ganha 1.000, é fácil você tirar 100, né? Mas quando você estiver ganhando 6.000, 8.000, como você falou, R$800, dá para fazer muita coisa, né? Mas assim como a gente tem que ser fiel no pouco, a gente também devemos ser fiel no muito, né? Porque assim como Deus ele dá, ele pode tirar, né? A gente vê o exemplo de Jó. Jó ele tinha tudo, né? E Deus tirou, mas mesmo assim Jó continua adorando ele,
porque ele sabia. Ele perguntou para Deus, em que pequei contra ti, né? Jó sabia que ele era um homem fiel a Deus. Então, Deus, ele devolveu a Jó tudo que ele tinha tirado, porque viu a fieldade que Jó era com ele, né? A sinceridade de Jó. Então, a gente, assim como a gente tem que ser fiel no pouco hoje, a gente devemos ser fiel no muito, porque isso é fundamental. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Deus falou com você já hoje aqui, ainda vamos terminar, né? Mas se alguém quiser ainda falar, fique à vontade. Então vamos logo terminar aqui a questão. Vamos aqui falar um pouco de oferta. Oferta, basicamente, todo mundo sabe, né? Oferta. A oferta é algo além do dízimo. A oferta é aquilo que tiramos do que é nosso, os 90% que sobrou. Não é uma quantia certa. Podemos dar aquilo que é proposto no nosso coração, né? Deus promete abençoar abundantemente a pessoa que dá generosamente com muita alegria, segundo Coríntios 9:6. Pode alguém roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas? Isso é muito, muito importante. Agora deixa eu falar algo para vocês aqui. Irmãos, a oferta, eu sempre digo que ela traz muito mais bênção do que o dízimo. Olha só, qual é o meu pensamento? Posso estar errado, mas deixa eu falar algo para vocês aqui que eu creio, de verdade, tá? Eu vou falar algo aqui para vocês que eu creio de verdade mesmo. O que acontece? Né? Deixa eu só compartilhar aqui. Só um minuto. Deixa eu tirar aqui o... Okay. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu sempre digo assim, ó, é o que eu creio. Eu creio assim, ó, que o dízimo, através do dízimo, Deus, né, quando nós dizimamos, Deus põe uma cerca, um cerco, vou botar cerco, nas nossas vidas. Quando nós dizimamos, existe um cerco, para nada de mal tocar nas nossas finanças, nos nossos bens. Agora, quando eu oferto, agora, o dízimo é isso. Deus coloca um cerco. Agora, a oferta não. A oferta, ela te faz prosperar. Ela te faz multiplicar. Entenderam? Então, o dízimo é algo que... Porque o dízimo, tu tá devolvendo o que não é teu. A oferta não, tu tá dando o que é teu. Por que as pessoas levam de R$2 de oferta de 5? Porque a oferta dói. Quando tu tira o que é teu, dói. Né? Então, eu creio que é basicamente isso, essa nossa aula de hoje. Mais alguém gostaria de compartilhar nessa noite? O que Deus falou com você para nós concluirmos? O que foi importante, o tratamento que Deus fez na sua vida hoje? Então, se ninguém quiser falar mais nada, né? Dou por encerrada a nossa aula hoje. Vou botar lá no grupo amanhã. E que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe. Senhor. A vida financeira de vocês seja grandemente abençoada. Pastor, pode falar. Amém. Pastor. Pastor, eu vou assistir a aula quando o senhor postar, porque Tudo bem. Eu vou passar amanhã. Pode falar, irmã Nívia, depois eu falo. Eu queria falar para o pastor. Pastor, o culto de domingo foi tremendo, viu? Amém. Foi maravilhoso. Obrigado. Porque a nossa internet está muito ruim, aí quase a gente não entendeu nada. Então eu vou assistir quando o senhor postar. Tudo bem. Grande abraço para todos, um bom descanso. Deus abençoe. Realmente, irmã Nívia, o culto domingo... O culto domingo foi extraordinário, sobrenatural, né? Foi.
Foi maravilhoso, assim, a gente saiu renovado dali, entendeu? Amém. O Senhor estava poderosamente abençoado naquele dia ali. Nossa, foi tremendo o culto de domingo. Na unção, né? Na unção, olha. Amém, pastor. Tá bom. Deus Saí de lá abençoe renovada para minha Poxa, semana. graças a Deus. Um abraço para todos, uma Lúcia. Obrigada a todos. Uma Ana, uma boa noite. Irmão Francisco, uma Nívia, uma Isabelle, irmão Tiago, uma Bruna, uma Estela. Um abraço, Deus abençoe. Senhor, pastor. E até a próxima. Em nome de